Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, nesse momento eu desejo cumprimentar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar aqui para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos o privilégio de estar lendo, meditando um pouco na lição de número 3, de 19 de abril de 2026, são as lições aí do segundo trimestre da CPAD deste ano de 2026. A lição de hoje ela tem como título A impaciência na espera do cumprimento da promessa. Iremos refletir aqui em alguns minutos sobre esse tema. Nós temos visto até aqui a vida deste personagem, este homem de Deus, que é Abraão, pai da fé, e ele havia recebido uma promessa da parte de Deus, e essa promessa ela haveria de cumprir no tempo de Deus. Porém, temos Abraão já idoso, e essa promessa ainda não havia se cumprido. Sara também, além de idosa, é estéril, e tudo indicava que, pelas vias comuns, principalmente em relação a Sara, que era estéril, essa promessa ela não cumpriria olhando pelo olhar humano. E diante dessa condição, nós temos aqui o episódio onde Sara tenta dar uma ajudinha a Deus no cumprimento da promessa, e Abraão acaba também concordando com esse plano juntamente com Sara, porém era algo que não fazia parte do propósito de Deus quanto o filho da promessa. É claro que havia um plano de Deus em tudo que aconteceu, mas no tocante à promessa de que Abraão teria um filho, cuja descendência seria incontável, não contaria com nenhuma ajudinha da parte do homem. E a lição aqui vem abordar exatamente a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Então, tanto Sara quanto, no caso aqui Sarai, que ainda não era mudado o nome para Sara, tanto Sarai quanto Abrão, eles foram impacientes no esperado cumprimento da promessa. E muitas das vezes, muitos de nós temos sofrido, tido consequências muitas irreversíveis, porque nós não aguardamos, somos impacientes e não aguardamos no tempo de Deus. Portanto, nós vamos ter aqui a oportunidade de meditar um pouco nessa temática, a impaciência na espera do cumprimento da promessa. Então, se você tem promessa de Deus, espere no tempo certo, viva todo o processo que separa a promessa do seu cumprimento. O texto áureo, eu vou apenas lê-lo, porque ele vai apresentar aí na leitura bíblica em classe, nos diz o seguinte: E disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Aí, Gênesis capítulo 16, verso de número 2. A verdade prática nos apresenta o seguinte: a impaciência é antagônica à fé. Por isso, não devemos ser dominados por ela. Deus é fiel e cumpre com suas promessas no tempo certo. Aqui, essa verdade prática, ela foi colocada de uma maneira bastante feliz pelo nosso comentarista, quando ele coloca que a impaciência é antagônica, é contrária à fé. Eu sei que na vida prática, você esperar sem perder a paciência é coisa que poucos conseguem, de fato, vivenciar. Mas a Bíblia manda nós esperarmos com paciência no Senhor.
E aqui a verdade prática, com base no texto bíblico, ela faz exatamente essa afirmação, que impaciência e fé são coisas antagônicas. Então é necessário que aquele que viva pela fé aprenda a esperar com paciência no Senhor. E aí o comentarista, ela fecha dizendo que é necessário que nós, que servimos a Deus, é necessário que nós sejamos fiel ao Senhor, porque Ele é aquele que faz a promessa e no tempo certo Ele há de cumprir. Nenhuma das promessas de Deus, elas hão de cair por terra, nenhuma palavra do Senhor haverá de cair por terra. Portanto, aqui é uma grande lição que nós devemos tomar para nós, de que a impaciência é algo contrário a uma vida de fé. Aí a leitura bíblica em classe, que nós estaremos refletindo, está no livro de Gênesis, capítulo 16, melhor dizendo, do verso 1 até o verso de número 16. Portanto, Gênesis, capítulo 16, verso 1 ao 16. Vamos para o primeiro verso. O primeiro verso, aí do capítulo 16, nos diz o seguinte: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. Então, nós temos aqui eh, a história que retrata que a esposa de Abraão, Sarai, ela era uma mulher que não gerava filhos, ou seja, ela era estéril, porém, ela era a esposa de Abraão. E Deus havia feito uma promessa a Abraão e a Sarai. Porém, temos aqui algo que seria contra a lei da natureza, que é exatamente um estéril gerar filhos. E aqui o texto ele já começa apresentando que Sarai, que era mulher de Abraão, não conseguia gerar filho, e diante dessa realidade, ela vai tentar dar um jeito para que ela tenha um filho por outras vias. E o texto apresenta que ela tinha uma serva, uma escrava, uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E aí o verso 2 diz o seguinte: E disse Sarai a Abrão, ao seu marido: Eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Aqui nós vemos aqui, Sara, o Sarai, ela tendo consciência de que o fato dela não gerar filho, que era algo vindo da parte de Deus. É claro que é Deus quem faz a vida, quem dá a vida, e Sara não está errada no que ela está falando, mas essa fala de Sara, de Deus ter a impedido de gerar, não é para ser vista apenas como uma simples questão de que ela era uma mulher estéril e parar por aí. Dentro da cultura antiga, dentro desse contexto de Sarai, uma mulher que ela não pudesse ter filho, que ela fosse estéril, ela era considerada como uma mulher amaldiçoada, como uma mulher que não tinha sobre si a bênção de Deus. Era como se fosse uma espécie de uma maldição, de um castigo. Então, a fala de Sara, quando ela diz aqui, olha, o Senhor, ou seja, Deus, tem me impedido de gerar, isso tem um peso muito significativo, porque é como se Sara estivesse dizendo: olha, não sou abençoada por Deus, Deus me impediu, Deus não me dá um filho, portanto, é Deus que me impediu de poder ser mãe. Então, ela deixa isso de forma muito bem clara: eis que o Senhor me tem impedido de gerar. Aí ela vem aqui e diz: entra, pois, a minha serva. Aqui são termos, uma linguagem um tanto quanto antiga, mas o contexto, a palavra deve ser analisada dentro do seu contexto. A ideia de. Existem versões que fala conheceu.
fulano de tal conheceu a mulher, conhecer aí é ter relação sexual. Aqui entra, pois, a minha serva, que a ideia do entra soa um tanto quanto é estranho, super estranho, mas a ideia aqui de entrar a serva é ter relações sexuais, é deitar com a serva, ter relações sexuais com a sua serva. É isso que Sarai está dizendo. Então, entra, ou seja, tem relações com minha serva, porventura terei filhos dela. Também era uma prática que, no caso, quando uma senhora ela não podia gerar filho, os filhos da sua serva seriam seus filhos, seriam considerados legalmente como filhos dela. Então, é o caso aqui de Sarai dar essa sugestão que era uma prática comum. Porém, era incomum para o plano de Deus, porque não foi isso que Deus havia prometido a Abraão. Filho prometido a Abraão e Sara seria um filho natural mesmo, e não um filho de Abraão com uma escrava, no caso egípcia, de um outro povo. Não era essa a promessa. Mas Sara, ou Sarai, dá esse conselho: entra, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Abraão, ele consentiu com esse plano de Sarai. Verso número 3. Assim, tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitava na terra de Canaã. Ou seja, isso aconteceu ao fim de 10 anos. Ele foi para lá com 75, portanto, aqui com 85 anos é quando vai acontecer esse episódio, e esse filho vai nascer quando Abraão já está com 86 anos. Portanto, ao fim de 10 anos é que acontece esse episódio de quando Abraão já tinha saído lá da sua terra, da sua parentela, e estava então aqui em Canaã. Verso de número 4. E ele entrou, a Agar, ou seja, Abraão teve relações sexuais com Agar, e ela concebeu. Vendo ela, no caso Agar, que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Aqui nós já vemos a primeira consequência negativa de uma atitude impensada, derivada da impaciência de esperar o tempo de Deus. Quando Agar, ela percebeu que ela estava grávida do seu senhor de Abrão, ela agora começa a desprezar a sua senhora. Ela era serva, mas começa a tratar a sua senhora com desprezo, não a respeita mais como sendo a sua senhora. É a primeira consequência do fato aqui de Agar, então, agora está grávida de Abrão. Verso de número 5. Então disse Sarai a Abrão, ela que propôs essa relação, essa união, Abraão aceitou, os dois erraram, é claro, nesse sentido, mas agora Sarai, ela joga a responsabilidade para resolver a questão para cima de Abraão. Ela diz o seguinte, ó, então disse Sarai a Abraão, meu agravo seja sobre ti, ou seja, minha queixa, é, minha dor seja sobre ti, ou seja, você é o culpado da minha dor. Você agora tem que resolver essa questão. Que meu agravo seja, pois, sobre você, porque a nossa escrava, a minha escrava, está gerando um filho de você e agora ela está, no caso, zombando de mim. Que meu agravo, que minha raiva, que minha queixa recaia sobre você. Aí ela vai dizer: meu agravo seja sobre ti, minha serva, pus eu em teu regaço, eu dei a minha serva para você deitar com ela, vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. Era a queixa de Sarai para Abraão. O Senhor julgue entre mim e ti. Ela diz: agora que Deus julgue, faça justiça entre mim e ti, porque eu cedi a minha serva para ti, para ajudar no cumprimento da promessa,
Isso, nenhuma mulher faria isso, dar uma serva sua para deitar com o seu esposo. Eu fiz isso, e que Deus agora faça justiça entre mim e ti, porque eu estou sendo desprezada. Essa era a queixa de Sarai. Verso 6. E disse Abrão a Sarai: Eis que tua serva está nas tuas mãos, ou seja, a serva é tua. Essa é a resposta aparentemente fria de Abraão. Olha, a serva é tua, a tua serva está nas tuas mãos, você faz com ela o que você quiser. Exatamente o que ele vai dizer. E disse Abraão a Sarai: Eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que é bom, ou faze-lhe o que bom é aos teus olhos. Ou seja, faça aquilo que você achar melhor. E afligiu a Sara. Sara, então, a ameaçou. Aqui a questão da aflição pode ser com palavras, não sei se não podemos afirmar se ela ameaçou de outra forma, mas o certo é que, uma vez recebendo a permissão de Abraão, Sarai então passou agora a afligir a sua serva Agar, a ponto dela ter que fugir de casa. E afligiu a Sara, e ela fugiu da sua face. Foi tanta a sua aflição, a sua vida, o quanto ela passou agora a sofrer na mão de Sarai, que ela fugiu da casa da sua senhora. Imagine uma serva estrangeira, que ela era egípcia, grávida, e fugindo da sua senhora. Como seria a situação? Quem iria amparar uma pessoa nessas condições? Verso 7. Porém, aqui, o que é bem interessante notarmos é que Deus, diante dessa situação, Deus estava vendo tudo. Deus sabia da precipitação tanto de Sarai quanto de Abrão, e também sabia a parte que competia a Agar enquanto serva, que era obedecer à sua senhora, também o seu erro, o orgulho, a vaidade, que ela não deveria ter desrespeitado a sua senhora, mas também ela não poderia simplesmente ser descartada, abandonada, como se fosse alguém totalmente sem valor, e assumir toda a culpa do acontecido, porque tanto Abrão quanto Sarai, eles também estavam envolvidos nessa questão. E, nesse caso aqui, Deus, que é justo, ele não abandonou Agar, como também o seu filho. E nós temos aqui no verso 7, aqui diz o seguinte: E o anjo do Senhor, essa expressão anjo do Senhor é uma expressão que, dentro do campo teológico, ela se refere a Deus, a uma teofania ou uma cristofania, de acordo aí os estudiosos, seria uma aparição de Deus em forma de anjo antes da encarnação, como Cristo. E o anjo do Senhor encontrou Agar junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sul, essa cidade de Sul, aí uma fonte que não tinha nome, depois passa a ter o nome, o anjo do Senhor a encontrou junto àquela fonte. Aí o verso 8 é bem interessante. E o anjo do Senhor, então, disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? De onde você vem e para onde você está indo? E ela disse: Venho fugida da face de Sarai, minha senhora. Agora, a postura de Agar já é outra, ela fala da sua fuga e ela refere-se a Sarai como sendo a sua senhora. Então, agora vem o conselho de Deus, do anjo do Senhor, para Agar. Está no verso de número 9. Então lhe disse o anjo do Senhor: Torna-te, ou seja, volta para a sua senhora, torna-te para a tua senhora. Chegando lá, humilha-te debaixo de suas mãos. Você deve voltar e pedir perdão à sua senhora, se humilhar diante das mãos da sua senhora, porque ela é a tua senhora. E, ao Deus mandar ela voltar,
desfazer a atitude que ela estava fazendo e se humilhar, pedir perdão, envolve tudo isso. Isso naturalmente, essa recomendação, ela viria acompanhada de uma bênção da parte de Deus, mas era necessário que Agar reconhecesse o seu erro, que ela voltasse e se humilhasse diante da sua senhora. O verso 10 diz: Disse-lhe mais o anjo do Senhor. Aí já uma bênção para Agar e para o seu filho. Multiplicarei sobremaneira a tua semente, uma bênção que Deus estava dando a Agar e ao seu filho. Multiplicarei sobremaneiramente a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Verso de número 11. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Eis que concebeste e terás um filho, que é bem interessante, porque naquela época não tinha os recursos para saber qual era o sexo de uma criança. E aqui o anjo está dizendo que ela teria uma descendência numerosa, abençoada, e aquela criança que estava no seu ventre era um menino, era um filho, e o anjo ainda dá qual nome, Deus dá o nome que deveria ser colocado nessa criança. Então, tem a bênção de uma grande geração e o próprio Deus é quem escolhe o nome para o filho de Agar. Está aí na sequência do texto. Chamarás o seu nome Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Então, aqui a palavra Ismael está exatamente ligada à ideia de Deus ter ouvido, Deus ter visto a aflição de Agar. Essa já é uma bênção que Deus dá aqui a Ismael e a Agar, a sua mãe. Verso 12. E ele será um homem bravo, a bênção sobre Ismael, ele será um homem bravo, a sua mão será contra todos, quer dizer, seria um povo que viveria, era bravo e lutaria, viveria em guerra da espada, como nós vamos ver, até o dia de hoje, temos aí os árabes, que são descendentes de Ismael, andam em guerra, no caso com o seu irmão, né, parente, vamos dizer assim, que é Israel. Então ele será um homem bravo e a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele. E habitará diante da face de todos os seus irmãos. Verso 13. E ela chamou o nome do Senhor, no caso ali é Agar, e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava, chamou Deus de quê? Tu és o Deus da vista, ou seja, o Deus que vê. E é exatamente o nome que vai receber, no caso, ela vai atribuir a Deus aqui dentro desse contexto, Deus, tu és o Deus da vista, que Laí Roy. Então, nós temos aqui, e ela chamou o nome do Senhor, que com ela falava, tu és o Deus da vista, porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê, ela viu o anjo a viu. Verso 14, por isso se chama aquele poço onde o anjo encontrou com H, passou a ser chamado Laai Roy, passou a ser chamado por causa dessa experiência dela ter visto o anjo e ela dizer exatamente que ele era o Deus da vista, que ela tinha visto o Senhor e o Senhor havia também contemplado Agar e o seu sofrimento. E Agar deu à luz, deu um filho a Abraão, e Abraão chamou o nome de seu filho que tivera, Agar chamou de Ismael, como Deus havia determinado, e era Abrão da idade de 86 anos quando Agar deu Ismael a Abrão. Então, Abrão vai ter o seu primeiro filho, não com Sara, mas com a sua serva Agar, a egípcia, quando ele está com 86 anos de idade. Bem, vamos para o comentário da nossa lição. O comentário nos diz: Deus fez uma promessa a Abrão, mas o tempo passou e parecia que ela jamais seria cumprida.
Abrão já estava com 85 anos, 10 anos depois que ele tinha chegado em Canaã, e sua esposa também já era idosa. Então, Sarai foi dominada pela impaciência e desejou agir por conta própria. Ela decidiu entregar sua serva a Abrão para que tivesse filhos com ela. Ao que tudo indica, o pai da fé e amigo de Deus não consultou ao Senhor. E tudo indica, ele não consultou e aceitou a proposta de Sarai. Todos que são dominados pela impaciência sofrem consequências ruins. E com Abrão e Sarai não foi diferente. Nessa lição, meditaremos sobre a sabedoria divina e aguardar com perseverança o cumprimento da promessa de Deus dirigida ao seu povo. Primeiro tópico, eu não vou ficar lendo corridamente, mas vou estar só destacando aqui os tópicos e os subtópicos. Primeiro tópico é o pai da fé e a tentativa de ajudar a Deus. Nós temos aqui uma falha de Abraão, exatamente porque agora ele vai tentar ajudar Deus no cumprimento da promessa, o que de fato não lhe competia. Primeiro subtópico, o plano para ajudar, entre aspas, ajudar Deus. Exatamente quando Abraão ele é questionado, aqui, quando Abraão questionou ao Senhor, dizendo, Abraão tem um contexto que ele vai questionar a Deus, olha, como é que tu diz que haverá de mim uma grande nação, se é o meu servo, herdeiro, Eliezer, ele é a única pessoa que eu tenho em casa, é o meu servo, é o meu mordomo, esse será o meu herdeiro, eu não tenho filho. E Deus, então, ele vai dizer para Abraão que o seu herdeiro sairia das suas entranhas. Aqui a ideia de sair das suas entranhas é que seria um filho natural de Abraão e Sarai, e não um escravo ou um filho de uma serva. É isso que Deus está dizendo quando Abraão ele vai questionar Deus em relação à falta de um herdeiro. Mas o tempo passava, e aqui como a lição coloca, e nada acontecia. O tempo passava, nada acontecia, e aqui nos diz o texto que Abraão era de uma idade avançada, já estava aqui com 85 anos, Sara também já era de uma idade avançada e estéril, e humanamente falando, isso era impossível acontecer, o cumprimento da promessa. Então, nesse contexto aqui, Sarai propõe um atalho para o cumprimento da promessa de Deus, e Abrão ele vai exatamente se unir a Sarai nessa empreitada que não era parte do propósito de Deus quanto ao cumprimento da promessa. Portanto, aqui, nesse sentido aqui, nesse plano de ajudar Deus, é demonstrada aqui exatamente a impaciência que torna-se uma inimiga, ou tornou-se uma inimiga da fé de Abrão e Sarai. Foi exatamente a impaciência. E o tempo ensinou Abraão, forjou o seu caráter, porque no tempo certo o Senhor cumpriu com a sua promessa. Então, esperar o Senhor faz parte do processo de forjar o nosso caráter enquanto homens e mulheres de Deus. Subtópico 2. Abraão aceita o plano de Sarai. Então, Abraão, aqui diz o texto, aqui o comentarista, que ele estava sendo pressionado e era a coação da sua esposa e o tempo, ou seja, a coação de Sarai e o tempo acabou com essa questão, ele acabou aceitando. É uma afirmação um tanto quanto muito taxativa, mostrar aqui que Sarai ficou a questão da coação, Sarai insistindo com Abrão, eu acho que há uma leve contradição, porque o comentarista acaba de falar da impaciência de Abrão e Sara, e agora ele já fala, como se quisesse aliviar a barra de Abrão, que Abrão cedeu porque Sara ficou importunando, e aí também o tempo que estava passando acabou fazendo com que Abraão fraquejasse. Mas o fato é que Abraão ele falhou.
falhou em confiar na promessa de Deus e quis dar uma ajudinha para o cumprimento da promessa, e ele aceitou o plano de Sarai, que não era o plano de Deus quanto ao cumprimento da promessa. Então é necessário que nós tenhamos cuidado para não deixar que a ansiedade, a impaciência venha fazer com que a nossa fé venha sucumbir. Nós venhamos tomar atitudes que não estejam dentro do plano de Deus, mesmo porque a Bíblia diz, a lição que apresenta, o Salmo 40, o verso de número 1, que é necessário que nós aprendamos a esperar com paciência no Senhor. E nesse caso aqui faltou isso a Abraão e a Sarai. Subtópico 3, H zomba de Sarai. Aqui nós já vimos quando H ela é dada por mulher para que Abraão deite com ela e ela se vê grávida, ela começa então a desprezar a Sarai, já como uma consequência de quando o homem e a mulher ele deixa de esperar no tempo de Deus, as consequências elas vêm. E aqui no caso era o desprezo da serva em relação à sua senhora. O tópico 2, as consequências de agir por conta própria, conflito familiar. Essa foi uma consequência que nós já vimos aqui, foi o conflito familiar. Uma serva agora, ela se via agora melhor do que a sua senhora, que estava grávida, no caso do seu senhor, e ela agora começa então a competir com a sua senhora e se torna uma pessoa soberba, a desprezar a sua senhora. E isso, é claro, gerou um conflito na família, um conflito entre serva e senhora, um conflito entre Sarai e Abraão, que tinha que ser resolvido. Exatamente porque eles tomaram uma atitude precipitada e agora as consequências haviam chegado por eles terem agido por conta própria. Então, temos aqui o conflito familiar, a fuga de Agar foi um outro problema, uma outra consequência, que agora a serva agora que tinha um filho do seu senhor, ela teve que fugir da sua senhora, porque estava agora sendo maltratada pela sua senhora. Um outro problema, uma outra consequência negativa de uma escolha precipitada. Agar teve que fugir, e aí imagine essa situação dessa serva agora sem alimento, solitária, andando errante pelo deserto, uma situação bastante complicada. E o tópico 3, Deus entra em ação. Mesmo diante das consequências de tudo aquilo que Abrão e Sara havia feito, Deus ele entra com o seu amor, com a sua graça, com a sua justiça, para poder consertar as coisas, para aconselhar a Agar a fazer da forma correta, se humilhar, voltar para a casa da sua senhora e Deus abençoando, então, lá, tanto no caso Agar, quanto lá de Abraão. Ela volta para a casa da sua senhora e as questões, então, elas são resolvidas. Portanto, Deus ele é justo, ele é fiel, ele é amoroso, ele ouve e vê e responde ao aflito, que era o caso de Agar, que estava fugindo, aflita, fugindo da sua senhora. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, aqui uma referência a Agar, que serve para muitos de nós. Às vezes é preciso retornar ao lugar de onde saímos, nos humilhar, pedir perdão e esperar que Deus venha agir em nosso favor. Começa para Abrão, mas ele não desamparou a sua serva, no caso Agar, que estava em uma situação de vulnerabilidade. O Eterno é justo, não age como os homens. Havia também uma promessa para Agar, mas ela precisaria retornar e humilhar-se perante a sua senhora, como nós já bem apresentamos. Por fim, temos o último tópico da nossa lição, o Deus que conduz a história. Aí o primeiro subtópico desse último tópico, o Deus que ouve e vê, que foi o nome que Agar
chamou a Deus quando da sua experiência com o anjo do Senhor. Na solene promessa a Agar, o anjo declarou que o menino deveria ter o nome de Ismael, nome dado por Deus. Que privilégio! O significado do nome Ismael é Deus ouviu. Deus ouviu o clamor de Agar, o choro de Agar, e então agora Deus dá uma bênção para Agar e para o seu filho. Agar parecia abandonada e perdida, mas Deus fez-se presente no deserto, viu e ouviu a sua dor. Aí é o nome Deus ouviu, o nome do significado de Ismael. O Eterno agiu em favor, e não só em favor de Sarai e Abraão, seu servo. O Todo-Poderoso honrou aquele filho que não era o filho da promessa, mas era filho do amigo de Deus e do pai da fé, Abraão. Aí o tópico 2, tudo conforme a soberana vontade de Deus. Então, infelizmente, aqui o comentarista, ele faz um comentário que eu achei bastante infeliz, muito infeliz. É claro que nós sabemos que no início da criação, no livro de Gênesis, também no início, os homens viviam uma idade bem prolongada, mas isso, depois do próprio dilúvio e de lá para cá, nós vimos que a idade dos homens foram diminuindo, com certeza, em consequência do pecado. E na idade de Abrão, aqui, nós já temos que ele mesmo, Abrão, admite que ele, com 85 anos, ele já era um velho. Então, já era uma pessoa idosa. E aqui o comentarista faz um comentário, não sei com base em quê, mas eu achei bastante feliz, quando ele diz o seguinte, que nos tempos de Abrão era comum os homens serem pai mesmo com idade avançada. Não era o caso aqui de Abraão. Ele poderia ser pai, sim, com a idade de 40, 50 anos, sim. Mas não é o caso de Abraão, porque dizer que no contexto de Abraão era comum um velho como Abraão ser pai, aqui é o mesmo que está dizendo que ali não foi um milagre. Não foi um milagre. Aconteceu um milagre só em Sara, que era estéril, mas em Abraão não foi um milagre. Mas também o milagre não foi só em Deus abrir a madre de Sara, o de Sarai. O milagre também foi em Abraão, já sendo um velho, ele poder gerar um filho, que no caso de Isaac já foi com 100 anos. Então, isso aqui, eu achei bastante infeliz essa afirmação, aplicando-se a Abraão e a esse contexto aqui, que nos tempos de Abraão era comum os homens serem pai, mesmo em idade avançada, mesmo em idade avançada, porque nós vamos ver aqui o texto coloca, ele teve o seu primeiro filho com H quando já tinha 86 anos de idade. Sim, teve, no caso já era velho, teve um filho nessa idade, agora dizer que era uma prática comum, aí vai dar a entender que quando, se com 86 anos ele teve um filho, e era comum com idade avançada, então ter um filho aos 100 anos também não era algo tão anormal. Mas, na verdade, quando Abraão ele vai receber, por exemplo, a promessa do filho mesmo de Isaac, aí em Gênesis 17, o verso de número 17, ele diz o seguinte: então Abraão se prostrou com o rosto em terra e riu, dizendo consigo mesmo: pode nascer um filho a um homem de 100 anos? Ou seja, ele se achava velho, porque pode, é possível que um velho de 100 anos venha ter um filho. Então, se ele usa essa expressão, é porque na sua idade aqui, de 86, 90, 100 anos, não era uma prática tão comum. Eu achei, claro, que ele aqui o comentário está colocando dentro do contexto de H, mas, e de Ismael, mas Abraão já tinha quase 90 anos, era 86 anos, era um velho. Então, não pode dizer que isso era uma prática natural comum. Não era uma prática, não era tão comum assim. Mas aqui o texto vai mostrar que exatamente
tudo é conforme a soberana vontade de Deus, mesmo Abraão tendo, no caso, aí, errado em precipitar, tendo aí, no caso, um filho com uma escrava, com a egípcia, no entanto, nada disso fugia do controle de Deus. Então, conforme o anjo falou, Deus fez de Ismael uma grande nação, tinha uma bênção também para Ismael, porque Deus, ele é soberano, ele está no governo da história, porém o Senhor haveria, no tempo certo, Deus haveria de cumprir exatamente o que ele havia prometido, um filho das entranhas de Abraão e de Sara, que foi exatamente o seu filho Isaque, que nós veremos uma outra lição. Por fim, o terceiro e último subtópico, o cuidado de Deus em todo o tempo. Quando Sarai tratou severamente Agar, esta fugiu pelo deserto. A cena desperta compaixão. Quem ajudaria uma serva estrangeira e sozinha? Contudo, Deus se revelou a Agar, mostrando que nenhum coração aflito passa despercebido aos olhos do Senhor que vela pelos que sofrem. Ele respondeu e responde e cuida de nós em tempos difíceis, nas aflições, quando ninguém mais vê aqueles que nos afligem. Foi o que Deus fez com, no caso, Agar. Nos momentos difíceis de Abraão, Sarai e Agar estavam enfrentando, nos momentos difíceis que Abraão, Sarai e Agar estavam enfrentando, e que em nossa jornada nós também passamos, precisamos orar e confiar em Deus, experimentando da sua paz, obtendo da sua força, recebendo a sua misericórdia, graça e ajuda. O Deus soberano, em seu infinito amor, há de nos acolher. Louvado seja o Senhor. Por fim, a conclusão. Os anos passavam e Abraão e sua esposa ficaram impacientes pela demora no cumprimento das promessas de Deus. Sarai, olhando para a sua esterilidade, acreditou que poderia ajudar, entre aspas, a Deus e sugeriu que seu esposo tomasse a sua serva Agar, uma egípcia, a fim de ter com ela um filho. Mesmo sendo um homem de fé, Abraão aceitou participar do plano da sua esposa, sim, e o plano humano deu certo, o filho veio, humanamente deu certo. Abraão uniu-se a Agar e tiveram um filho, Ismael. O plano humano deu certo, mas não era o plano divino quanto ao filho da promessa. Vimos que as consequências não tardaram e não foram boas. Essa parte da história de Abraão é marcada por erros. O patriarca, sua esposa e sua serva erram, pois Deus não precisa de atalho ou da ajuda humana para que seus planos se cumpram. Ele é o Senhor que governa a história. E como afirmou o profeta Isaías, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Ou seja, claro que o texto aqui, essa citação está fora do contexto, mas o que pode ser aplicado dentro desse contexto é que quando Deus promete, nada pode impedir a ação divina. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que nós possamos esperar e ter cuidado com a impaciência diante da promessa, porque entre a promessa e o seu cumprimento há um tempo de preparo, há um processo que nós temos que vivenciar. Que Deus nos ajude, que o Espírito de Deus continue falando ao teu coração, em nome de Jesus, graça e paz a todos.